O xadrez é outra modalidade da Copa Indy que será disputada através da plataforma chess.com. Cada confronto será realizado entre duas atléticas e terá 3 mesas, que realizarão 2 partidas, de ida e de volta. As partidas terão duração de 3 mais 2 minutos, que são 3 minutos de partida com incremento de 2 segundos. O xadrez é um dos jogos mais antigos e mais reconhecidos em todo o mundo. É um jogo empolgante de estratégia e planejamento. Entretanto, é um jogo fácil de aprender e qualquer pessoa pode jogar, independente do nível. Ele é disputado num tabuleiro 8x8, com 64 casas e 32 peças. E o objetivo do jogo é dar um checkmate ao rei, e quando isso acontece, a partida acaba. Falaremos melhor disso depois. Por enquanto, vamos conhecer o rei, que apesar de ser a peça mais importante do jogo, ela não é a mais forte. O rei pode se movimentar apenas uma casa por vez em todas as direções. Essas são as casas que o rei tem acesso no momento, em azul. Temos uma jogada de rei, agora temos outra para o lado e teremos mais uma na diagonal. Ambos os jogadores começam com o mesmo número de peças e cada um tem seu próprio rei. Cada um faz uma jogada por vez até a partida terminar. O rei é a peça mais importante do xadrez, mas de longe a dama é a mais forte do jogo. Assim como o rei, ela se movimenta em todas as direções, para frente, para trás, para os lados e nas diagonais. A diferença é que a dama pode andar quantas casas ela quiser de uma vez só. Ela só não pode pular uma outra peça. Agora, uma demonstração dela andando na diagonal, pelas fileiras e pelas colunas. Ela pode fazer jogadas mais curtas, como essa aqui. Falamos no começo que a dama não pode pular peças. Então, para chegar na casa azul indicada no tabuleiro, ela não pode ir de uma vez. Deverá fazer duas jogadas. Depois da dama, a torre é a segunda peça mais forte do jogo de xadrez. Ela se movimenta para frente, para trás, para os lados, quantas casas ela quiser, sempre em linha reta. Assim como a dama, a torre não pode pular as peças. A seguir, temos algumas jogadas da torre. Ela pode ir até o final do tabuleiro, ir para a direita, voltar para o começo do tabuleiro, ir para a esquerda. Ela pode também fazer algumas jogadas mais curtas, como essas a seguir. O bispo é uma das peças mais interessantes do jogo. Ele se movimenta apenas nas diagonais, quantas casas ele quiser. Assim como as peças que a gente viu antes, o bispo não pode pular nenhuma peça. O bispo de casas brancas pode andar somente nas casas brancas do tabuleiro. Temos também o bispo das casas pretas, que se movimenta identicamente ao outro, porém apenas nas casas pretas. Vemos como eles jogam juntos. Apenas com essa jogada, o bispo pode ocupar a maior parte diagonal de casas pretas do tabuleiro. Fizemos isso com o mesmo bispo de casas brancas. Reparem que não importa o quanto eles se movimentam, eles nunca irão se cruzar, porque estão em casas de cor diferente. Eles formam um bom time, o famoso par de bispos. O cavalo é a peça mais divertida do jogo de xadrez. É a única peça que não se movimenta em linha reta. Seu movimento lembra a letra L, como podemos ver no tabuleiro. É também a única peça que pode pular as outras, como neste exemplo, por cima do rei. É necessário prática para se acostumar com o movimento dessa peça. Ela sempre anda 2 casas numa direção e outra para o lado. Podemos ver em azul todas as casas que o cavalo pode se movimentar a partir dessa posição.
sempre utilizando o mesmo padrão: duas casas para a direita e para o lado, duas casas para a esquerda e para o lado, duas casas para cima e para o lado, duas para baixo e para o lado. Reparem que ele pula de uma casa branca para uma preta e de uma preta para uma branca, sempre alternando as cores. O peão aparenta ser a peça mais humilde do xadrez, mas na verdade ela é uma das mais fortes. Juntos, os peões são a alma do xadrez. Essa peça tem regras um pouco diferentes. Presta atenção. Os peões podem andar para frente uma casa por vez. Entretanto, quando eles estão na posição inicial, eles podem escolher andar duas casas caso não exista nenhuma peça em seu caminho, já que eles não podem pular outras peças, que nem o cavalo. Lembre-se, essa regra só vale quando o peão ainda não estiver se movimentado. Em outras situações, apenas uma casa. O peão é a única peça do xadrez que não pode andar para trás e apenas pode capturar outras peças na diagonal, como indicado no tabuleiro. Vejamos agora algumas jogadas possíveis de peão. Nessa posição, por estar na casa inicial, o peão pode escolher andar duas casas. É o que acontece. As pretas, por outro lado, escolhem andar apenas uma casa. Não é obrigatório andar duas casas quando se tem a opção. As brancas avançam o peão novamente, e agora os peões estão bloqueados. Nenhum deles pode se movimentar mais. Nessa posição, quando os peões brancos podem se movimentar? Se você respondeu 1, a resposta está correta. O peão indicado em azul está bloqueado pelo peão preto. Repare também que o peão branco não pode andar duas casas, já que existe um peão preto impedindo esse movimento. Como visto, o peão é a única peça do jogo de xadrez que não pode andar para trás. O que acontece então quando o peão chega na última fileira do tabuleiro? Ele será promovido e você deverá trocá-lo por um bispo, por uma torre, por um cavalo ou por uma dama. Não vale o rei e o peão não pode continuar lá. Não é necessário promover o peão em uma peça já capturada. Então é permitido ter, por exemplo, duas damas ou mais da mesma cor no tabuleiro, o que é muito perigoso para o seu adversário. Agora que a gente já falou um pouco e vocês já sabem os movimentos de cada peça do xadrez, vamos montar o jogo de xadrez. O tabuleiro deve ser colocado de forma que o canto inferior direito seja uma casa branca, como indicado em azul. Agora, colocamos as peças. Na segunda horizontal de cada lado do tabuleiro, as chamadas fileiras, colocaremos os peões. Nos cantos, começamos com as torres. Ao lado, os cavalos, que ficam nas segundas colunas dos tabuleiros, no caso, colunas B e G. O bispo vem em seguida. Agora falta a dama e o rei. A dama vai na casa da sua cor. Dama branca sempre na casa branca e a dama preta sempre na casa preta. Uma de frente para outra. E o rei fica na casa que sobra. No xadrez, cada lado faz uma jogada por vez e sempre as brancas começam fazendo a jogada inicial. Bom, agora que você já sabe como as peças se movimentam e como montar o tabuleiro de xadrez, está na hora de jogar. Cheque é a palavra utilizada quando o rei está sendo atacado por alguma peça. Significa que o rei está em perigo e algo deve ser feito a respeito. Vejamos alguns exemplos. Nessa posição, as peças brancas têm uma única opção para poder ameaçar as peças pretas, que é com o bispo que anda na diagonal, como visto anteriormente. Dessa forma, as peças pretas precisam sair dessa situação. Nessa outra posição,
as peças pretas conseguem dar o cheque com a torre e o rei das peças brancas deve escapar. E finalmente, nessa última posição, o peão preto está prestes a capturar o cavalo das brancas, porque ele ameaça na diagonal. Porém, o cavalo pode escapar desse ataque e colocar o rei das peças pretas em perigo, como está sendo feito. Se o rei está sob cheque e não é possível movê-lo, fazer a cobertura com outra peça ou capturar a peça atacante, então o rei está sob cheque-mate. E você, ou seu adversário, ganhou o jogo. O cheque-mate é o objetivo do jogo de xadrez. Não importa quem tem mais peças, mais tempo no relógio ou qualquer outra coisa. Quando o cheque-mate acontece, o jogo termina. Mas não é permitido a captura do rei. É hora de estender as mãos, cumprimentar o adversário e passar para a próxima partida.